orientação para a vida é a Bíblia Sagrada do Velho Testamento, que aponta para o nascimento do Messias, do menino Jesus. E é o Novo Testamento que nos mostra de Cristo nascendo, e Ele é o Senhor, Salvador das nossas vidas. Que Deus abençoe esta casa em nome de Jesus. Amém. A igreja pode tomar assento. Na liturgia do culto desta manhã, nós temos o convite ao culto através da leitura bíblica no Salmo 33, do verso 11 ao 14, que diz assim: Conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Oração de adoração ao Senhor Deus, do culto do Senhor, através do Conselho Presbítero Jaime Barbosa Dias. Senhor nosso Deus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Senhor Santo Alegre, que está na tua casa, decidido dos conselhos, para prestar culto ao Senhor, pois só tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Te agradecemos pelo grande privilégio que temos de sermos servos teus, estamos aqui prontos a te adorar em espírito e em verdade. Nosso desejo é te cultuar todos os dias da nossa vida. Abençoe a igreja reunida, abençoe cada um de nós, abençoe prosseguir de servir de toda a nação. Abençoe os guardas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mais uma vez, vamos nos pôr de pé na casa do Pai, de acordo com a liturgia. Nós teremos a entoação do hino da bandeira, o instrumental do hino da bandeira, porque a bandeira brasileira vai entrar na casa do Senhor. Fiquemos em pé nesse momento. Entoação do hino da bandeira nacional. Atenção, pelotão, sentido!
e amor à pátria, apresentar, descansar, pelotão, pode fora, pode! A igreja pode tomar assento. Nesse momento, convidamos ao Major Edmilson Menezes Nascimento para que esteja conosco aqui, ao púlpito. Convidamos também ao subtenente do Corpo de Bombeiro, Marcelo Paulo Barros, que esteja conosco ao culto do Senhor. Convidamos também ao primeiro sargento fuzileiro naval da infantaria, Alain de Oliveira Ferreira, para que esteja conosco no culto. Convidamos o terceiro sargento do batalhão de choque da Polícia Militar, Anderson Luiz. Convidamos o cabo da Marinha do Brasil, Joanita Ferreira Freire da Costa. Convidamos o cabo da Polícia Militar, Diego dos Santos Vivas. Convidamos o cabo também da Polícia Militar, Gustavo César Levi Nunes, para que esteja conosco no culto do Senhor. Seguindo a liturgia, nós daremos a entrada da UCP. E se prepara a igreja para a entrada diferenciada das crianças na casa do Pai e na casa do Senhor. Hoje é dia de festa espiritual. Estamos agradecendo a Deus pela existência desse país que amamos tanto. O Brasil, nosso querido Brasil. As crianças vão entrar. Observe como elas irão fazer isso. Dois cânticos pela nossa UCP. E você aí, já lavou o celular também para fazer evangelismo?
Antigo Testamento, conforme está na liturgia que os irmãos receberam à porta da igreja, Provérbio 28, versículo 13, momento de contrição. Provérbio 28, versículo 13, que diz assim, vou ler para a igreja: o que cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Convido para essa oração de confissão de pecados o querido amigo e irmão presbítero Edmilson. Oremos. Pai, diante de Ti estamos, ó Pai, com nossos corações contritos, ó Pai, porque pecamos, falhamos, mas também queremos sempre ouvir de Ti, ó Pai, perdão, Senhor. Senhor, que os nossos corações possam estar todos eles abertos para confessar, para reconhecer o erro e para mudar, ó Pai. Porque o Senhor nos dá a oportunidade a cada dia, em que acordamos, de transformar as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos corações. Senhor, que cada pecado aqui confessado, Senhor, cada falha, cada erro, ó Pai, falado diante de Ti, na Tua casa, ó Pai, possa ser perdoado, Senhor, na certeza que o Senhor perdoa, mas que nós também, ó Pai, com o nosso coração possamos reconhecer esse perdão e procurar viver uma vida santificada, uma vida que Te adore, uma vida que Te agrade, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade de estar na Tua casa, por este momento, ó Pai, momento de confissão, e na certeza do Teu perdão é que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fiquemos de pé para a leitura bíblica no Salmo 100, versículo 1 ao 6, leitura alternada. O dirigente terá o primeiro versículo e a congregação o segundo. De maneira alternada, faremos então a leitura de todo o Salmo, Salmo de 1 a 6, Salmo 100. Hino de ingresso ao templo é o Salmo de ações de graças. Se a congregação encontrou, diga amém. Versículo 1: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos do seu povo e rebanho do seu pastoreio. Todos, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos repetir esse versículo mais uma vez, versículo 5. Versículo 5, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor nesse lugar. A igreja pode tomar assento e eu convido a Daniele Melo, que estará louvando o Senhor Deus com um solo nesse momento. Daniele Melo, esposa do cabo Gustavo Levi, vai estar louvando a Deus nesse momento. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos adorar, continuar adorando o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o nosso Deus, Deus da nossa pátria. A palavra já foi lida: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Isso depende de nós. Nós precisamos ganhar o Brasil para Cristo. Amém. A palavra do Senhor diz que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará, do menor ao maior, que só o Senhor é Deus. Mas nós nos antecipamos e fazemos isso desde já, espontaneamente, porque naquele grande dia todos terão que se ajoelhar, mas nós fomos chamados e escolhidos, e escolhemos estar na presença do Senhor e nos prostrar diante dele. Amém?
ao Senhor da guerra, levantai um clamor a Ele, um grito de guerra, ecoou nos montes, grande general, El Shaddai é o seu nome, eu vejo sua bandeira, sua face é como um leão, somos seu exército, é o som do seu comando, avançamos ao som da sua voz, muralhas vêm ao chão, caiam os inimigos do Senhor, caiam os inimigos do Senhor, montado em seu cavalo branco, ele vem, escoltado por querubins, serafins queimam ao seu redor, em sua face o brilho dos seres viventes, em sua face o poder dos seres celestiais. Deus é guerra, Deus é fogo, Senhor dos exércitos, é o seu nome. Deus é guerra, Deus é fogo, Senhor dos exércitos, é o seu nome. Tributai ao Senhor da guerra, levantai um clamor a Ele, de guerra, ecoou nos montes, grande general, El Shaddai é o seu nome, eu vejo sua bandeira, sua face é como um leão, somos seu exército, é o som do seu comando, avançamos ao som da sua voz, muralhas vêm ao chão, caiam os inimigos do Senhor, caiam os inimigos do Senhor, montado em seu cavalo branco, ele vem, escoltado por querubins, serafins queimam ao seu redor, em sua face o brilho dos seres viventes, em sua face o poder dos seres celestiais. Deus é guerra, Deus é fogo, Senhor dos exércitos, é o seu nome. Deus é guerra, Deus é fogo, Senhor dos exércitos, é o seu nome. Toda honra, glória e louvor sejam dados ao nosso Deus, ao Senhor dos exércitos. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Convidar o nosso querido Marcelo para que ele faça essa direção do ministério e também da oferta de dízimo. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor para louvar o nosso Deus com 2 louvores.
Se puderem, vamos ficar de pé para continuarmos adorando ao Senhor nessa manhã. Como as crianças falaram, Jesus é a única esperança. Ele é a única esperança para as nossas vidas, a esperança para o nosso país e para a nossa terra. Então vamos louvar esse louvor que é uma oração, né? Para que Deus possa sarar a nossa nação.
perto do Senhor.
somente a ti, Jesus. Momento de fidelidade, momento que trazemos à casa do Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas. A leitura bíblica está no Novo Testamento, em Atos 20, versículo 35. Vou ler para a igreja. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Ministério de adoração e louvor com um louvor. Vamos caminhar, entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas com bastante alegria. E aproveitando já dizendo que é muito bom estarmos aqui. Então vamos aproveitar e fazer os dois momentos também, entregar os nossos dízimos e quando voltarmos a gente já aproveita os nossos irmãos. Vamos orar, igreja. Vamos agradecer, crianças, olhos fechados. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu santo nome. Obrigado, Deus, por esta reunião. Reunimos-nos aqui, Senhor, somente para te adorar, te louvar e bendizer o teu santo nome. Queremos te pedir, Senhor, que tu consagres e abençoe os dízimos trazidos à tua casa, as ofertas, Senhor, que foi depositado todas as ofertas, para que aqui, ó Deus, essas portas continuem abertas, Senhor, para a pregação do teu Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. Em nome de Cristo, te oramos. Amém, Senhor. Quero convidar nossos irmãos militares
militares para que eles possam fazer agora aqui à frente do púlpito, né? A leitura do poema que será realizado neste momento. Nossos irmãos militares, formando aqui à frente do púlpito, um ao lado do outro, né? Estarão realizando essa leitura bíblica. Essa leitura do poema, perdão.
Glória a Deus nesse lugar. Se aproxima o momento da proclamação da palavra do Pai. E eu quero convidar neste momento para essa oração por iluminação. Nesse momento aqui na casa do Pai, convidar o presbítero seminarista Alain para que ele faça uma oração por iluminação. E em seguida estaremos então lendo o texto da palavra do Senhor. Vamos colocar em pé, meus irmãos, vamos falar com o Senhor. Pai, nós te apresentamos o teu servo nesse momento, que o Senhor já falou no seu coração, já colocou o Senhor diante dele a tua mensagem, a mensagem que traz transformação para as nossas vidas. Pois o Senhor usa com poder e glória, que ele seja a tua boca nesse lugar, que a nossa mente, o nosso coração estejam abertos, disponíveis e preparados para aprender contigo e para botar em prática, Senhor, aquilo que o Senhor nos ensinar nessa manhã. Por isso, Senhor, fala conosco, transforma, Senhor, nossa mente e coração, para que possamos te servir em espírito e em verdade. Que nós choramos em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Obrigado, irmão. A palavra está localizada em Jeremias 29, versículo 7. Profeta Jeremias 29, capítulo 29, versículo 7. Se você localizou, basta dizer amém. Diz assim a palavra do Senhor. Fiquemos em pé para a leitura da palavra do Pai, em reverência a Ele, o Senhor, Criador de todas as coisas, nosso Criador. Diz assim a palavra do Senhor: buscai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Repetirei: buscai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Que a igreja pode tomar assento em nome de Jesus. O título da mensagem desta manhã, no teu coração, na casa do Pai, na casa do Senhor, é: na paz da cidade encontramos a nossa paz. Na paz da cidade encontramos a nossa paz. Nós estamos nesta manhã num culto deveras especial. Todo culto é especial, porque todo culto é voltado para a adoração a Deus, ao nosso Senhor, ao nosso Criador. Mas nesta manhã de domingo, 16 de novembro, nós estamos aqui, podemos colocar assim, num culto cívico, um culto de gratidão a Deus pela nossa pátria, e também um culto, diria eu, de responsabilidade. E repito isso para você: um culto de gratidão a Deus pela nossa pátria, mas também um culto de responsabilidade, porque nós, igreja do Senhor, entendemos que nós fomos chamados por Deus para viver neste mundo com consciência e também fidelidade. Hoje então, crianças, vocês que se apresentaram de forma tão magnífica na entrada na igreja, louvando o Senhor com cânticos. Crianças, eu quero dizer para vocês que hoje nós estamos lembrando aqui nesse culto cívico duas datas. Estamos lembrando então, a primeira data é o 15 de novembro, ontem, que celebramos a proclamação da República. O dia 15 de novembro de 1889 marcou um momento decisivo na história do nosso país, na história do Brasil, com a proclamação da República, que encerrou o regime então de monarquia, o regime monárquico. E anos mais tarde, em 1891, foi então celebrada a nova Constituição. A nova Constituição que oficializou então a separação entre igreja e Estado. E nessa nova Constituição de 1891, separando a igreja do Estado, essa nova Constituição, ela garantiu a liberdade religiosa e a neutralidade do governo em relação às questões da fé. Mas nós não estamos aqui somente celebrando o 15 de novembro, dia da proclamação da República. Estamos também aqui, irmão e irmã, amigo e amiga, também celebrando aqui o dia 19 de novembro, que já está próximo, o dia da bandeira. A bandeira que é o símbolo da nossa nação, é o símbolo da história, é o símbolo da identidade, é o símbolo da luta de um povo, o povo brasileiro que nós somos.
mas nós estamos aqui hoje também, e esse é o motivo principal, como povo de Deus, como igreja reformada, para lembrar que, embora a nossa pátria esteja nos céus, a nossa missão é aqui na terra. E o texto que Deus colocou no meu coração nesta manhã fala justamente sobre isso. Esse Jeremias 29, versículo 7. Porque Deus fala no som da boca do profeta Jeremias diante do povo de Israel: buscai, diz o Senhor Deus, buscai a paz da cidade, para onde eu, Deus, vos fiz transportar ou desterrar, e orai por ela, a Ele, o Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Vamos entender então o que Deus está dizendo para nós com esse texto. Jeremias escreve essa carta para um povo presbítero seminarista Alã, que tinha perdido tudo. Um povo que tinha perdido sua casa, sua família, sua terra. Um povo que tinha sido retirado da sua terra de Judá, indo para o cativeiro na Babilônia. Então nós temos em Jeremias capítulo 29, versículo 7, é um chamado radical do Senhor Deus, a fidelidade do povo dele, que agora não estava em casa, mas agora, prefeito de mil, esse povo estava no exílio, estava na Babilônia. E esse texto mostra, então, ele revela a soberania de Deus, a soberania do Senhor sobre a história, a soberania do Senhor sobre a vocação pública do povo de Deus. Não importa onde você está, você pertence ao povo do Senhor, você é um seguidor do Cristo, não importa o lugar onde estivermos. O povo de Israel não estava em casa, não estava diante da sua família, não estava em Jerusalém, eles estavam na Babilônia, estavam escravizados, estavam no cativeiro, estavam crianças numa terra estranha, numa cultura estranha, debaixo do governo de um povo pagão, o povo babilônico. O natural então seria esperar que Deus olhasse para eles e dissesse: fujam da Babilônia, fujam desse país, fujam dessa cultura estranha, fujam do governo pagão, fujam dessa terra estranha. Mas Deus não disse isso. Deus não mandou o povo se revoltar, Deus não mandou o povo fugir, Deus não mandou o povo criar uma comunidade isolada, fechada, mas Deus surpreende o povo de Israel no cativeiro, na Babilônia. E Deus fala com eles assim: construam casas, plantem vinhas, casem-se, eduquem seus filhos, multipliquem-se e busquem a paz dentro da cidade. Observe Deus falando exatamente isso nos versículos 4 ao 6 de Jeremias capítulo 29. Você vai observar que é isso que ele fala. Ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu, Deus, deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei os seus frutos, tomai esposas e gerais filhos e filhas, tornai esposas para vossos filhos, tomai esposa para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos, para que tenham filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais, diz o Senhor. Ou seja, que Deus estava colocando para Israel no exílio: vocês não são um povo que foge, vocês são um povo que permanece, Rosana Bela. Vocês não são um povo que amaldiçoam a cidade, mas vocês são um povo que abençoam a cidade. Então Deus manda buscar no versículo 7, e eu li o 4 ao 6, Ele manda buscar no versículo 7 a paz. É o que ele fala: buscai a paz na cidade, shalom, é o que Deus coloca aqui. A palavra usada aqui, paz, não é paz no sentido de ausência de guerra, que você poderia pensar dessa forma. Mas a palavra paz aqui não é essa paz somente no sentido de ausência de guerra, é shalom. Shalom significa aqui, tem para nós aqui um entendimento muito mais amplo, Joanita. Um entendimento muito mais amplo aqui de shalom, de paz. Shalom aqui, ou buscar a paz da cidade, Joanita, significa buscar a justiça, buscar a plenitude, buscar Gustavo Levi a paz, justiça, plenitude, buscar Gustavo Levi a cidade justa, buscar Diego Vivas harmonia, buscar vida, Ana e Luiz, buscar florescendo, buscar uma cidade justa,
justa, buscai uma criança protegida, buscai de atenção ao idoso, amparando ele, buscai o pobre, lembre do pobre, buscai um governante que seja íntegro. Deus está dizendo para o seu povo no cativeiro: trabalhem para que a cidade floresça. Ok, irmãos, Deus diz assim, porque o crente não vive só para si. O crente é chamado para ser bênção aonde ele estiver. O crente não é um consumidor, vamos louvar, da cidade somente, mas o crente, o cristão, é um intercessor da cidade junto a Deus que está nos céus. Deus então formou a igreja como um agente de paz. É isso que Deus fez. Prestem bem atenção nisso que eu vou dizer nesse momento. A igreja, crianças, não é um bunker espiritual, irmãos e irmãs. A igreja não é um esconderijo do mundo, onde você vai para se esconder. Não, a igreja não é um esconderijo do mundo. A igreja não é um condomínio fechado do céu aqui na terra. A igreja é muito mais do que isso. A igreja, na verdade, banda da glória da principal, a igreja é uma embaixada do reino de Deus dentro da cidade dos homens. E o que é uma embaixada então para nós? É um território que a bandeira do reino de Deus está levantada. Isso para nós é embaixada. É onde os valores são preservados. É onde a linguagem do céu é falada. É onde o caráter de Cristo é visível a todas as pessoas. Nós não estamos aqui para fugir da cidade. Não estamos. Nós estamos aqui para servir a cidade, falando e agindo com bondade e com temor em nossos corações, em nome do Senhor da glória, do Senhor Jesus. A igreja então é chamada para ser voz profética. Voz profética. Ela denuncia o mal, ela confronta as injustiças. A igreja ela não negocia a verdade, ela não se curva à idolatria política, não se curva, mas ela abraça sim, ela acolhe sim, e ela abraça o Evangelho do Senhor Jesus. A igreja, irmão e irmã, é chamada para ser presença curadora na Lúcia, presença curadora. A igreja, ela apresenta, ela mostra a sua cara, o seu rosto, ela mostra que o reino chegou nesta terra, ela mostra a sua igreja. E ela mostra que o reino de Deus chegou nessa terra quando um crente visita um enfermo no hospital ou em casa, alguém necessitado. Quando o crente ele visita uma família é restaurada. Quando um jovem encontra direção e propósito na sua vida. A igreja é presença curadora quando um irmão recebe conforto, quando perde um parente que morreu. Quando um pobre encontra socorro e o reino de Deus chega, e a igreja ela mostra a presença curadora quando o reino de Deus chega sobre todas as pessoas e sendo anunciado às pessoas o nome do Senhor Jesus. A igreja é chamada a ser então uma comunidade acolhedora, porque a cidade que nós vivemos, o dia a dia, pode ser duro para nós, para muitos de nós. A cidade pode ser dura, mas a igreja deve ser sensível. A cidade pode ser dura, mas a igreja deve ser, calorosa. A cidade pode ser dura, mas a igreja tem que ser hospitaleira. A cidade pode ser fria, mas a igreja precisa ser um lugar onde o coração do ser humano descongela pela unção do Espírito Santo nesse lugar. Por isso que o texto diz lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 7, na paz da cidade, vós terei paz. Vós terei paz. Porque quem ama a cidade, vive melhor. Quem intercede a Deus pela cidade, é abençoado. Quem serve a cidade em nome do Senhor Deus, encontra propósito. Então, irmãos e amigos, orai pela cidade, uma intercessão contínua e ação contínua. Orar pela cidade não é apenas formalidades, como alguns pensam. Orar pela cidade é ministério. Orar pela cidade é missão do cristão. Orar pela cidade chega a ser um ato cívico.
Orar pela cidade e igreja do Senhor Jesus é espiritualidade pública, porque todos vão saber que você está orando pela cidade. A oração pela cidade é um ato de fé pública. Não é apenas uma devoção privada, mas é uma intercessão pelo mundo. E isso se conecta com 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, quando Paulo fala a Timóteo. Paulo exorta então a orar por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade. Paulo não está discriminando ninguém. Ele fala que temos que orar pelos homens, orar pelos reis, orar pelos governantes, orar pelos líderes, orar por todos que exercem autoridade. Um crente então que ora pela cidade faz mais por ela, pela cidade, do que um governante que não teme a Deus. Quando a igreja ora, Deus mantém a sua mão sobre a nação. Quando a igreja ora, Deus guarda as crianças. Quando a igreja ora, Deus sustenta a família, sustém as famílias. Quando a igreja ora, Deus freia o mal. Quando a igreja ora, Deus levanta os justos. Quando a igreja ora, Deus ilumina os governantes. E aí eu pergunto à igreja colocada aqui: você ora pelo Brasil? Você ora pelas escolas? Você ora pelos hospitais? Você ora pelos nossos irmãos militares? Você ora pelas autoridades? Oração não é a última opção na vida do cristão, é a primeira opção na vida do cristão. Jeremias 29, versículo 7 antecipa o ensino de Jesus em Mateus, capítulo 5, verso 44. Em Mateus, Cristo fala: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então Jeremias 29, 7 mostra justamente isso. Ele manda orar pela cidade, por todos. O exílio do povo de Israel na Babilônica prefigura a condição da igreja como um povo peregrino na terra, porque sabemos que nossa pátria é os céus, mas nós estamos vivendo na terra. Então somos chamados a viver com fidelidade. Em meio a uma cultura que não compartilha da nossa fé, nós somos chamados a viver com fidelidade. Cristo então é para a igreja o verdadeiro exilado. Ele deixou a sua glória, esvaziou, deixou os céus, esvaziou-se da sua glória e veio habitar entre nós. Deus encarnado homem andou entre nós, é o Senhor Jesus. E é esse Jesus que andou entre nós, Deus encarnado homem andando entre nós, que nos envia ao Pai. Ele nos envia, como o Pai o enviou, Ele nos envia a esta terra, para nós sermos agentes da reconciliação. Eu digo que na paz da cidade, e quando eu falo cidade, eu quero ampliar esse entendimento. É o nosso país, nosso Brasil. Na paz do nosso país, na paz da cidade, está também a nossa paz. É interessante o presbítero Edmilson usar a palavra: na paz da cidade está a nossa paz também. Deus não nos chamou para beber as margens. Deus nos chamou para sermos sal e luz. E sal e luz não funcionam de longe. O sal funciona no contato, a luz funciona na presença. A igreja não é indiferente ao país. A igreja não adora o país. Nós servimos ao país, porque servimos ao Deus que reina sobre todos os países e sobre todas as nações. A prosperidade da cidade então está ligada à prosperidade do povo de Deus. É interessantíssimo isso. Isso revela uma interdependência teológica. Entenda o que eu vou te dizer. O bem-estar do povo de Deus, que é você, somos nós, está entrelaçado com o bem-estar da sociedade, onde ele, povo de Deus, está inserido. Porque olha no final do versículo, ele fala assim: Deus fala: buscai a paz da cidade, para onde eu vos fiz transportar, e orai por ela, eu que sou o seu Senhor. Porque na paz da cidade, porque na sua paz, vós terei paz também. A paz da cidade está interligada à nossa paz. Ore então a Deus para que haja paz em todo o nosso Brasil, em toda a cidade, porque tendo paz na cidade, haverá paz para nós também. Então, diante dessas significativas datas da proclamação da República, 15 de novembro, e da bandeira, 19 de novembro, nós temos que dizer o seguinte: nós afirmamos, nós pertencemos ao reino de Deus.
mas servimos com amor a nação onde Deus nos plantou. Então, irmão, irmã, amigo e amiga, buscai a paz da cidade, porque na sua paz vós tereis paz também. Que Deus faça de nós cidadãos responsáveis, cristãos íntegros, igreja coletora, comunidade profética, testemunhas vivas do reino nessa terra, intercessores da nação, e que Cristo Jesus, o verdadeiro Rei, reine sobre a nossa cidade, reine sobre a nossa nação e reine sobre a nossa igreja. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a cantar um hino, o hino que está no nosso boletim, o hino 379, petição pela pátria. Você tem uma Letícia, os irmãos do Ministério da Oração podem nos ajudar. Petição pela pátria, hino 379, irmã Eliana, irmã Letícia, para cantar esse hino com a igreja. Vamos louvar o Senhor com esse hino? Convidar a irmã Eliana, né, que vai estar vindo aqui à frente para entoar este hino. Hino 379. Convido a todos para que fiquemos de pé na casa do Senhor. Eu vou ler a primeira estrofe para que os irmãos guardem bem. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, e por ti, é por ti o meu amor. Que meu Deus de excelsa graça te conceda seu favor. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá pesado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que meu Deus de excelsa graça te conceda seu favor. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver feliz a mãe gentil, por vencer o Evangelho dessa terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vademos servir, ou ficar a pátria salvar, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, esta terra do Brasil. Estaremos fazendo agora a oração final, mas eu quero agradecer neste momento a banda da Guarda Municipal pela presença. Obrigado por você por terem vindo, foi um prazer grandioso ver esta banda nessa casa, tocando os hinos da bandeira nacional. Quero também agradecer aos irmãos militares que compareceram mais uma vez, a todos vocês, que Deus nos guarde e abençoe em nome do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos para estarem comigo aqui nessa oração, os irmãos militares aqui comigo nessa oração. Então, clamando a Deus pela vida de cada familiar da banda da Guarda Municipal, que está aqui colocado. Quero clamando pela vida das crianças também, e pela igreja, e por esse Brasil que nós amamos tanto, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos nesse momento. Estaremos orando ao Senhor. Depois decretaremos a bênção, e aí a banda vai estar tocando o hino
local que a gente vai escolher, tá? Para que possamos fazer a saída da igreja e estarmos na porta cumprimentando o povo, os militares junto com o pastor. Feche seus olhos. Vamos começar com o Senhor nesse lugar. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por o Senhor nos trazer para nossos lares, nossas casas, no domingo de manhã, dia 16, para entrar na tua casa, para aqui te cultuar, Senhor Deus, para aqui agradecer ao Senhor pela nossa cidade, pela nossa nação, pelo nosso Brasil. Te agradeço, Pai, cada amigo e amiga da banda da Guarda Municipal que entrou nessa casa nesta manhã, sendo a vida deles e delas, ó Pai, que estão colocados aqui. Abençoa suas casas, abençoa suas famílias, dê a eles prosperidade, meu Pai. Prosperidade não somente material, financeira, mas prosperidade espiritual. Abençoe a casa, a família de cada integrante da banda da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Ó Pai, que seja próspera a família desses nossos amigos. Abençoa, Pai amado, os irmãos militares que vieram, Senhor Deus, colocaram as suas fardas e aqui adentraram marchando na tua casa, Senhor Deus. Seja com suas famílias, seja com suas casas, seja com seus lares, seja com o ministério de cada um deles, Pai, nas suas igrejas, Senhor Deus. Abençoa a vida deles, abençoa eles quando estiverem exercendo a função do militarismo aqui fora, Senhor Deus. Cada um deles, Pai, no exercício da sua função, do seu trabalho, que esteja guardado, protegido por Ti, aonde eles estiverem, Senhor Deus. Abençoa as crianças, meu Deus, da Tua igreja, que desde pequenos estão aprendendo, Senhor Deus, a orar a Ti pela cidade, a orar a Ti pela nação, a orar a Ti, Senhor Deus, pelo povo brasileiro, para que haja prosperidade nessa cidade e para que haja aquilo que o Senhor falou através da boca de Jeremias: buscai a paz. Meu Deus, essa paz só pode ser buscada quando nós buscamos a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor, Pai amado, Teu Filho é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Então recorremos a Ti para que o Senhor derrame esta paz e essa amplitude linda, magnífica na pregação que Tu me deste, para que haja paz em todos os sentidos na cidade, no país, na nação. Porque havendo paz na nação, há paz também sobre nossas vidas, Senhor Deus. Que cada um de nós somos colocados aqui, do Teu povo de maneira geral. Abençoa essas crianças, Pai, porque elas serão os futuros cidadãos desta terra, meu Deus. Ilumina a mente de cada criança que está colocada aqui, que já está aprendendo a amar a Ti em primeiro lugar e amar o próximo como a Ti mesmo. Abençoa a Tua igreja que veio nesta manhã, os visitantes que aqui estão, meu Deus, muitos visitantes. Abençoa a vida de cada um deles, abençoa a vida da membresia, meu Deus. Ilumina-nos com o Teu Espírito Santo, porque a Tua presença é percebida e sentida nesse lugar. O Senhor anda em cada banco desta igreja, o Senhor olha cada coração, o Senhor ilumina com o Seu Espírito Santo cada coração que está colocado aqui. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos levanta, o Senhor nos coloca de pé, o Senhor nos coloca, Pai amado, para fazermos o enfrentamento das nossas vidas, porque nem sempre nossas vidas nessa terra são fáceis. Muitas vezes é uma vida dura, difícil, meu Deus. Nos relacionarmos, estarmos inseridos na sociedade, ó Pai amado, muitas vezes é difícil, Pai, a relação. Mas o Senhor nos ensina: ame a teu próximo como a Ti mesmo. Então nosso amor, meu Deus, é por todos. Como o Senhor amou a todos, nós também amamos a todos, ó Pai, pelo santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Envolve, Pai, esse povo, esse grande povo que está nesse templo hoje de manhã. Envolve na Sua bondade, envolve no Seu amor, envolve na unção do Teu Espírito Santo. Leva-nos para os nossos lares em paz. E quando chegarmos lá, que possamos encontrar os nossos em paz também. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos pelo santo, poderoso, maravilhoso nome do Senhor Jesus, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Recebemos, querido irmão e irmã e amigo visitante. E se você assim o quiser, coloque a sua mão sobre o vosso coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, que o amor de Deus Pai,
Criador dos céus e da terra, o vosso Criador. Ele que é a unção, o amparo, a proteção e as doces consolações do Espírito Santo, querido amigo, amiga, irmão e irmã, seja agora sobre as vossas casas, sobre as vossas vidas, sobre os vossos lares, sobre as vossas moradias, sobre as vossas famílias, sobre a vossa saúde, sobre os vossos estudos, sobre o vosso trabalho secular e sobre o vosso ministério, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. A banda estará tocando nesse momento um hino conforme a regência determinar, e os irmãos militares estarão saindo e terão a porta para cumprimentar a igreja. Amém.